Se falou sobre isso nos últimos 2 dias, depois que ele foi indiciado pela Polícia Federal por supostamente participar de esquema de apostas. Tudo sendo investigado ainda, claro, a gente fala sobre isso com muito cuidado. Tratamos isso muito aqui ontem no All News Esporte. Agora, os holofotes estavam em cima do Bruno Henrique, né? É inevitável que isso acontecesse. Ele entrou no jogo já nos minutos finais. E se alguém tinha dúvidas sobre a reação da torcida, a torcida esteve ao lado dele, ovacionou o jogador, gritou o nome dele, então prestou bastante apoio aí ao Bruno Henrique. E depois o Filipe Luís falou sobre esse caso. Vamos ouvir o técnico do Flamengo. O Bruno, claro, eu conversei com ele, ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros e, como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, não é uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Enquanto, claro, ele estiver disponível, é um jogador muito importante e está disponível para mim. Tá, então, Filipe Luís falando sobre como o Bruno Henrique estava, disse que ele estava tranquilo, defendeu o jogador no sentido de que ele tem direito à ampla defesa, né, da presunção de inocência, e falou sobre como ele viu esse episódio. Ô, Casão, eu me lembro que ontem a gente estava conversando aqui e você falou que até pela questão emocional do atleta, o ideal seria um afastamento do jogador, até para que ele pudesse cuidar das suas questões, resolver suas questões no que envolve essa investigação. Como você recebe essa declaração do Filipe Luís e o que você achou da decisão de colocá-lo em campo ontem? Então, primeiro, assim, são dois casos diferentes. Caso do Bruno Henrique é uma coisa, time do Flamengo é outra, né? Então, tem que separar. Bem, quer dizer, o problema do Bruno Henrique com apostas é um problema pessoal dele, e o Flamengo, time, Filipe Luís, elenco, campeonatos e tal, é uma outra coisa, né? O Flamengo não poderia ficar afetado e fazer um jogo ruim contra o Juventude por causa de um problema pessoal do Bruno Henrique ou de qualquer outro jogador. Então, eu acho que isso aí o Filipe Luís conseguiu muito bem, o elenco também, separaram as coisas. Segundo, eu falei ontem assim, a partir do ponto que o Flamengo for comunicado oficialmente que o Bruno Henrique está sendo indiciado, investigado, com provas em cima de uma acusação de participação de apostas ilegais, ele deveria ser afastado. Eu falei dessa maneira. Então, eu acho que se o Flamengo receber essa comunicação, eu acho que tem que se reunir, porque aí vira um réu, vira um indiciado. E aí eu acho que de apostas, né? Aí eu acho que não faz sentido fazer parte de um grupo e eu tenho certeza absoluta que a cabeça dele não vai estar legal. Na hora que sair uma acusação, você fica... É diferente, gente. Ninguém fica emocionalmente tranquilo e zerado com uma acusação dessa. Arnaldo, eu queria te ouvir também. E o Filipe Luís, ele dá boas declarações, né? É sempre interessante ouvi-lo falar. E ele faz uma reflexão também sobre o papel das casas de aposta hoje. Ele lembra do vídeo que o Diego Ribas publicou nas redes sociais, falando sobre uma questão educacional também, que o jogador seria importante que o jogador passasse por isso. Como que você viu essas declarações do Filipe Luís e toda essa questão, né, de que às vezes o jogador, como disse o Diego no vídeo dele, às vezes ele fala numa inocência, e não estou julgando aqui o caso do Bruno Henrique, que tem um papel educacional, né? Que isso é importante ser inserido no futebol. Bom, primeiro que esse é o karma do nosso país, né? A falta de uma base educacional, né? Em relação, inclusive, a vizinhos da América do Sul e tudo mais. Esse é um grande karma. Isso pode ser notado... nesse mundo, eu vou considerar novo das apostas, ou no consumo de rede social, ou no consumo do celular, então a falta da base educacional, ela leva muitas vezes a um consumo indevido dessas novas atrações, digamos assim, né? Para ser bem... Porque, por exemplo, na Inglaterra, a aposta ela é uma tradição
quase tão milenar como a questão da monarquia, né? Se aposta em tudo na Inglaterra. E eu falei Inglaterra por quê? Porque na Inglaterra também está sendo investigado outro grande jogador do futebol brasileiro, o Lucas Paquetá, certo? Há algum tempo. Ainda não saiu o resultado final da investigação, ele corre risco até de ser banido do futebol inglês. E eu só fiz esse paralelo porque o West Ham, o seu clube, decidiu pela permanência dele em atividade até que as investigações sejam concluídas. Então, ele jogou contra o Liverpool no domingo, como titular do time, número 10 e tal. Eu estou compreendendo que a direção do Flamengo está tomando mais ou menos a decisão da direção do West Ham em relação ao Bruno Henrique. Sobre o Filipe Luís e as declarações sobre as apostas, eu acho, primeiro, corajoso, né, o pronunciamento, porque ele é cercado por banners, porque os sites de apostas, eles bancam o futebol brasileiro hoje, em todos os aspectos, os campeonatos, os times, a mídia esportiva, é tudo, né, eu considero novo, porque está sendo ainda regulamentado. Agora, tem uma coisa que precisa ficar clara de uma vez por todas, se ainda não está. Todo mundo que participa do meio futebolístico, ele não pode participar das apostas esportivas, em nenhum aspecto, de nenhuma forma, né? Se ainda não ficou claro, talvez seja preciso que jogadores notórios, como o Bruno Henrique, que atua no clube mais popular do país, ou o Lucas Paquetá, que era titular da seleção brasileira, serem punidos para que isso fique claro. Porque o Aleph Manga foi punido, o Bauerman foi punido, o outro foi punido, mas não são figuras tão representativas, né? E acho que é uma situação muito delicada. E, como o Casão falou, o Flamengo... É claro que o rubro-negro, ele vai aplaudir o Bruno Henrique porque ele é ídolo, ele é idolatrado, mas isso é uma coisa... A participação dele, eventual, se comprovada numa situação de aposta, é uma outra coisa. E aí é aquilo, a gente não pode perder de vista também o seguinte, né, Luísa? O jogador de futebol, talvez ele já tinha uma imagem ainda mais forte para as novas gerações de uma espécie de super-herói. Hoje isso está meio diluído. Mas quando o super-herói falha, muitas vezes os seus seguidores e admiradores, o mundo cai, né? Às vezes é necessário para que as pessoas também entendam a fragilidade dessa situação. E acho que o que a gente sentiu ontem, sobretudo antes do jogo do Flamengo, era uma espécie de mundo caindo para muitas pessoas. É uma coisa que a gente lamenta pelo atleta, mas lamenta sobretudo por quem ama esse jogo, né? E ama esses super-heróis, né? E talvez alguns desses super-heróis tenham que ser desmascarados, literalmente, para que isso não contamine o meio, o jogo, que a gente tanto preza e tanto ama, né? É triste, né? Independentemente das responsabilidades ali, é Luísa. Triste. Oi, Casão. Não, eu queria falar uma coisa sobre isso. A questão não é só educacional. A questão também é psicológica, né? O jogador de futebol, lá, desde garoto, ele não é preparado psicologicamente para lidar com as mudanças sociais que ele vai ter no futuro. Nenhum deles é preparado para isso, porque acontece de uma hora para outra. Perfeito. Então, os clubes não têm o hábito ainda de ter um acompanhamento psicológico, principalmente na base, preparar o jogador psicologicamente com possíveis sucessos e frustrações, porque nem todo mundo vira jogador de futebol, daqueles que estão na base. Muitos vão até o fim e depois não conseguem virar jogador de futebol. Isso dá uma frustração enorme e ele deixou para trás, acreditando que seria jogador de futebol, toda uma questão educacional. Então o cara aparece para o jogo de futebol sem um preparo psicológico para qualquer situação que venha acontecer e sem uma cultura suficiente para lidar, por exemplo, com questões como essa, com questões de
de dar boas entrevistas, ter bons conceitos, ter bons princípios, usar a língua portuguesa minimamente bem, né? E ter outros conhecimentos. O jogador de futebol brasileiro, principalmente, não tem, são pouquíssimos que têm esse tipo de condição, né? A psicológica é tudo uma coisa individual, porque nenhum clube faz essa preparação. Então eu vejo o seguinte, se os jogadores de futebol não estão preparados ainda para as questões antigas, né? Que é a questão do dinheiro, questão da frustração, questão de sucesso, questão de um insucesso, questão de vitórias, questões de derrotas, e agora chega mais uma coisa nova e muito perigosa e arriscada, que é o site de aposta. Então você imagina que a gente sempre não, de tempos em tempos discute essa condição difícil que o jogador tem, lá da base que sobe profissional, psicológica e educacional, para lidar com coisas que vão acontecer inevitavelmente, pensa com uma coisa nova, que é exatamente o site de aposta. E outra coisa, o site de aposta é legal, né? Está sendo legalizado, né? O álcool também é legal. As marcas de bebida alcoólicas, elas são responsáveis por uma pessoa que bebe e vira um alcoólatra, se o produto dele é lícito. Então, é tudo uma questão da preparação da pessoa e das escolhas da pessoa. Mas para elas escolherem bem, ela tem que ter mais conhecimento, mais preparo cultural e mais preparo e mais suporte psicológico. Social hoje também, né? E algo novo que está todo mundo aprendendo a lidar, enfim. Um assunto complexo e a gente trata aqui no All News Esporte. A gente vai para um rápido intervalo agora no canal All, mas a gente segue aqui no YouTube e a gente já volta. Ainda tem outros assuntos envolvendo o Flamengo fora de campo e a torcida está brava com o preço dos ingressos. Estamos no break. Deixa eu registrar uma das participações de vocês aqui, que me chamou a atenção entre as várias mensagens que a gente está recebendo. Aliás, peço likes de novo aqui no All News Esporte. O Gilberto Barros, ele comenta, né? O Felipe Luiz, ele falou que o Bruno Henrique está tranquilo. Aí o Gilberto Barros fala, evidente que o Bruno Henrique não está tranquilo. Ele está muito, mas muito preocupado. Independentemente dele ser julgado e considerado inocente ou culpado, é difícil pensar numa tranquilidade diante de uma situação como essa, não é? Claro. É por isso que eu acho que o Casagrande tocou com propriedade na questão do suporte psicológico. Ele fala desde o início da carreira, mas sobretudo numa situação dessa. Não dá para ficar tranquilo, né? Eu imagino até que quando surgiu pela primeira vez essa história até agora, né? Porque o caso é lá do Flamengo e Santos, lá de trás. Eu acho que ele não ficou tranquilo em nenhum momento. Mas quando, de novo, vem à tona o episódio, menos ainda, né? Uhum. É claro que para muitos o melhor é continuar, por enquanto, a vida normalmente, atuando, treinando, mas não... E é curioso, né? Porque o Felipe Luiz conhece bem o atleta, foi companheiro dele e agora é comandante dele. Muda um pouco a relação, né? E acho que isso não pode ficar só na responsabilidade do treinador. Acho que nesse aspecto, o clube todo tem que ter um suporte, um entendimento. O Felipe Luiz fala que o Flamengo fez uma palestra, né, para os jogadores depois. E para mim, eu acho até correta a nota que o Flamengo fez, mas eu acho que o Flamengo poderia se posicionar de uma outra forma. Será que conversou com o jogador? Como é que vai tratar esse assunto agora? Tem um patrocinador envolvido? Acho que tem muita coisa envolvendo o Flamengo ainda nessa história que acho que o clube pode ser mais claro. Claro que ainda, né, garantindo essa presunção de inocência, mas são muitos fatores aí que a gente tem que conversar nesse momento, né?